Olá, meu irmão, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você também que nos acompanha aí pelas redes sociais. Louvamos a Deus por mais um dia, louvamos a Deus por essa manhã de domingo em que nós podemos estar aqui juntos, reunidos, para meditarmos num pequeno trecho da Palavra de Deus, pedindo ao Senhor que possa falar conosco, acalmar o nosso coração nesses tempos de tanta turbulência, de tantas notícias, de tantas tragédias, de tantas preocupações que muitas vezes têm tomado o nosso coração. Mas nós temos um porto seguro, nós temos alguém que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um convite que Jesus Cristo faz a todos aqueles que se encontram nessa condição, cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, diz Jesus, e Ele nos aliviará, nos ajudará nesta caminhada. Vamos nesse momento estar então orando, pedindo a Deus direção para que o nosso coração esteja preparado, atento à meditação na palavra que nós vamos iniciar então. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse tempo que o Senhor tem permitido para nós, em que nós possamos confiar verdadeiramente na Tua palavra e no Teu cuidado. Fica com cada um, Senhor Deus, que está neste momento ouvindo, Senhor Deus, essa pregação, esse sermão, essa meditação na Tua palavra, e fala, Senhor Deus, em cada coração, encontra cada circunstância, Senhor, em nome de Jesus. E nos ensina, Senhor Deus, o que é uma vida discipular. Nos ensina ainda mais na Tua palavra, Senhor, qual é a Tua vontade para nós, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Eu quero começar meditando num texto que está registrado no Evangelho segundo Lucas. Vamos ler, são 11 versículos, nós vamos estar lendo, vamos estar meditando um pouquinho aqui no contexto desses versículos, e em seguida vamos tentar fazer aqui uma aplicação, né, para a nossa vida. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida, já que temos falado aqui nesses tempos sobre vida discipular, nessa caminhada com Jesus, aprendendo com Ele, aprendendo a obedecer, aprendendo o que é um coração pastoreável. Vamos meditar. Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 até o 11, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompendo-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que se havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás
pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Após a leitura desses 11 versículos aqui de Lucas capítulo 5, vamos fazer mais uma oração. Nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor Deus, nesses 11 versículos aqui do capítulo 5 de Lucas, e queremos te pedir, Senhor Deus, fala conosco, Senhor, usa esse Teu servo, Senhor, que se coloca em Tuas mãos. A palavra é Tua, fala, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos ver aqui no registro de Lucas, que ele vai mostrar a partir ali do capítulo 4, o início do ministério de Jesus. Jesus havia sido batizado por João Batista, né? E o capítulo 4 ali de Lucas, ele vai mostrar Jesus sendo levado ao deserto para ser tentado. E Jesus então foi ali, passou ali 40 dias e 40 noites, jejuando. Houve ali a tentação, onde o diabo o tentou ali, e as 3 vezes em que ele tentou, Jesus sempre respondeu, baseado na palavra, está escrito. E assim foi, e Jesus vencendo ali, e lembrando que aqui é o verbo encarnado, era Jesus, era homem, sem pecado, mas homem em toda a sua natureza humana também. E ele então foi tentado nessa condição. E ele venceu então a tentação firmado na palavra, porque está escrito. Quando foi tentado com transformar a pedra em pães, está escrito. Quando foi tentado quanto a tentar ao Senhor Deus, ele falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. E quando foi tentado a servir e a se inclinar diante do diabo, Jesus fala, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E na sequência nós vamos então, Jesus saindo dali, e ele então começa o seu ministério, e ele vai ali para as sinagogas da Galileia, e começa a pregar ali a palavra, e nós vemos então que pregando ali, depois ele foi para Nazaré, e nas sinagogas de Nazaré ele também continuou ali anunciando o reino de Deus, e ali em Nazaré inclusive ele foi expulso dali, né? Não quiseram que ele continuasse ali, então Jesus vai para Cafarnaum, e ele começa a pregar ali, ensinar ali, né, pregar o reino de Deus ali em Cafarnaum. Inclusive nessa situação havia uma pessoa que estava endemoniada lá dentro da sinagoga, e Jesus então liberta essa pessoa. E Jesus sai dali então, naquele dia, e entra na casa de Simão Pedro, e a sogra de Pedro estava doente, ele cura a sogra de Pedro, e o texto vai dizer ainda no final do capítulo 4, que ao final daquele dia, muitas, não poucas pessoas, mas muitas pessoas enfermas foram curadas, e foram muitas pessoas que estavam endemoniadas, também foram libertas. Poxa, que ministério que começa intenso. Você percebe que a luta espiritual, o reino das trevas, buscando desde o princípio do ministério de Jesus, fazê-lo desistir, fazê-lo cair, fazê-lo tropeçar, mas ele sempre mostrando estar firmado na palavra, o próprio Deus em forma de homem, e vencendo todas essas circunstâncias, e ele começa o seu ministério dessa forma, de uma maneira muito intensa, com muitos desafios, com muitas lutas, e vencendo todas elas. Então nós vemos na sequência, aí entramos no capítulo que nós lemos, o capítulo 5, que vai nos trazer exatamente essa narrativa, que ali estava alguns pescadores, estava ali Pedro, Tiago, João, barco encostado na praia, nada pescaram durante toda a noite, talvez estivessem desanimados, estavam lavando as redes, hoje não vamos levar nada para casa, e aparece o Senhor Jesus exatamente nesse cenário.
E mesmo estando numa condição talvez de tentar pescar a noite inteira e não conseguir nada, e pensando talvez de chegar em casa e descansar um pouco, porque aquela era a região onde Pedro morava, ele então ouve de Jesus algo. Quando Jesus entra no barco, existiam outros barcos ali, mas o texto diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Foi no barco de Pedro que ele entrou, e Jesus pede para que então esse barco pudesse ser afastado um pouco, e Jesus ali senta, e ele começa a ensinar aquelas pessoas que ali estavam. Nós podemos pensar que é interessante, né? Essa acústica do mar, da água, e Jesus falando ali, e a voz dele chegando até as pessoas que estavam na terra, e elas sendo ensinadas. E depois então desse fato, Jesus então vai falar para aqueles pescadores que tinham tentado pescar a noite inteira e nada tinham obtido, que eles deveriam então voltar para alto mar, ou seja, para águas profundas, e lançar as redes, só que dessa vez seria sobre um comando diferente. É interessante nós pensarmos nisso. Aqueles homens eram experientes. Nós temos lido esses textos algumas vezes, e a palavra de Deus realmente ela fala conosco e vai sendo aplicada de maneira diferente na nossa vida, mas o texto é muito claro, que Pedro, como experiente pescador, ele até fala com Jesus. Olha, nós tentamos, nós sabemos qual é o melhor horário para se pegar peixe, quando os cardumes estão lá, e nada pegamos durante toda a noite, mas ao teu comando, porque o Senhor está falando, nós vamos então para águas profundas, para o alto mar, e vamos lançar as redes. E assim eles fizeram. E quando lançaram as redes, então, o texto nos disse aqui, no texto que nós lemos, que a quantidade de peixe que eles pegaram foi de tal ordem que aquelas redes começaram a se romper, não estavam suportando a quantidade de peixe que estava vindo, que eles estavam pescando ali, que eles estavam conseguindo apanhar, a ponto deles pedir socorro para um outro barco. Irmãos, ei, venham, ajuda-nos aqui. E o texto nos disse então, que ambos os barcos ficaram lotados, não era um pouco de peixe, mas ficaram lotados, que quase afundaram. Pensa na situação, tenta imaginar essa circunstância. Alguém que tinha voltado de um trabalho durante toda a noite, madrugada dentro, nada pegou, e no momento em que Jesus dá uma ordem, dá um comando, eles obedecem, Pedro obedece e vai, pesca, e a pescaria foi de tal ordem, que quase os 2 barcos afundaram de tanto peixe que havia. Mas uma coisa ainda mais intrigante nessa história aqui, nessa passagem, foi a postura adotada por esse homem, que nas suas atitudes, vamos até salientar aqui algumas delas, ela representa eu e você no dia de hoje também, porque somos humanos. Esse Pedro, tão impetuoso, nesse momento em que ele chega ali à terra, o texto diz que ele se lança aos pés do Senhor. E ele pede para o Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Esse é o poder e o impacto que o Evangelho causa, a palavra de Deus causa, a presença de Deus move na vida de todo homem e de toda mulher que começa a ter este contato com o Senhor e Salvador. Não há como se envolver e começar a se relacionar com Jesus e não experimentar essa mudança que nos faz cair na realidade de quem nós somos. Pedro passou por essa situação. Afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Eu reconheço a minha realidade, estou diante de um homem santo e poderoso. Sim, porque o poder de Jesus era tal,
que nós podemos tentar imaginar aqui, se o pescador experiente, pescador Pedro, conhecedor dos mares da sua região, sabia que aquele não era a hora, não era o momento para se pescar, e de repente acontece essa pesca milagrosa, alguma coisa de extraordinário e sobrenatural aconteceu. E talvez a gente possa tentar imaginar o Senhor dando ordem aos cardumes de peixes para ir exatamente para a região aonde Pedro e seus irmãos demais pescadores ali estavam. Da mesma maneira que ele disse para o mar se acalmar, o vento se aquietar, ele é poderoso também para ter dado ordem a esses peixes e vão até lá. E a pescaria foi desse tom, desta maneira, que fez com que Pedro se lançasse então em terra, reconhecendo o senhorio daquele que estava diante dele. Esse Pedro, ele diante dessa pesca maravilhosa, e foi nesse momento que Jesus então chama ali os seus primeiros discípulos, né? Versículo 8 vai dizer assim: e vendo Simão Pedro, prostou-se, inclinou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que se havia feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E aqui vem algo que Jesus fala para eles diante dessa postura: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E versículo 11 vai dizer que, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando eu falei agora há pouco que o comportamento, a atitude de Pedro como ser humano representa também o nosso comportamento, porque somos seres humanos, somos falhos. A palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Um único não existe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos até então estão recebendo o salário do pecado, que é a morte. Como diz Romanos 6:23. Mas foi por isso que se manifestou o amor de Deus em Cristo Jesus por nós, para nos trazer essa reconciliação. Então nós temos aqui um Pedro que ele tem algumas atitudes nesse início, nessa caminhada com Jesus, quando ele começa, que eu quero então pensar com você, e eu gostaria que nós pudéssemos também pensar acerca de nós. Esse Pedro, que iniciou essa jornada, essa caminhada com Cristo, nessa vida de aprender com o Messias, é o mesmo que tenta, num dado momento, dissuadir Jesus da sua jornada, da sua caminhada para a cruz. E esse foi o momento em que Jesus vai falar para Pedro, em Marcos 8:32, arreda de mim, Satanás. Porque naquele momento a boca de Pedro não foi usada de maneira para ser bênção e proferir algo do interesse do reino. Esse é o mesmo Pedro que em João 18, de 9 a 10, no seu ímpeto, na sua atitude, com o seu temperamento, porque todos nós os temos. Momento em que Jesus estava para ser preso ali no Getsêmani, ele lança a mão então da espada e corta a orelha de um soldado romano. Ele corta a orelha de Malco, numa atitude de querer defender Jesus para que Jesus não fosse preso. Ora, Jesus fala para ele, se ele quisesse, ele rogava a Deus e Deus mandava uma legião de anjos. Não precisava da defesa de Pedro. Mas Pedro, com todo o seu temperamento, com seu ímpeto, né, aquela coisa imediatista, tomou também essa decisão. E Jesus então opera ali um milagre e
e restaura a orelha daquele soldado. Nós vemos ainda a atitude de um Pedro que se acha melhor do que os outros discípulos. Quando em Marcos 14, 29, ele diz: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu, Pedrão, não vou te abandonar não, Jesus. Ele estava se colocando como uma pessoa acima de qualquer coisa. Não, eu sou o melhor aqui. Todos podem te abandonar, mas eu não. E mais uma vez, então, Pedro toma e demonstra uma atitude que isso é atitude humana. Entre outras coisas também nós vemos Pedro, lá em Mateus 26, do 69 ao 75. O momento em que Pedro ali, ele nega a Jesus por 3 vezes. Isso é o ser humano, somos falhos. Pedro, para negar a Jesus e convencer aqueles que ali estavam, porque ele estava seguindo Jesus de longe, ele chega um momento que ele até blasfema, para mostrar: não, eu nem conheço esse homem. Então o texto vai falar que o galo vai cantar, e ele vai lembrar das palavras de Jesus, e do olhar de Jesus para ele. Porque naquele momento, aquilo que o mestre, que ele tinha falado lá no comecinho, lá na praia, tinha falado para ele então. Ele nega Jesus por 3 vezes. Mas como Pedro, todos nós temos defeitos e temos algumas qualidades também. E aqui eu quero apontar algumas atitudes de Pedro. E é por isso que nós estamos relacionando isso como nós somos assim. Temos qualidades, temos defeitos também. Pedro, falando um pouquinho agora dessa atitude vista por um lado bom, ele foi aquele que com os outros, ao ouvir a voz de Jesus, ele deu ouvido à voz de Jesus, e o versículo 11 vai falar que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Claro que essa não é uma atitude simplesmente por uma bondade dele, porque nós sabemos que até para agirmos em uma resposta positiva ao amor incompreensível, incomparável de Deus, nós carecemos da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas Pedro e os que ali estavam então, Marcos 10, 28 vai deixar isso bem claro, eles deixam tudo e segue a Jesus. Ele foi também quem confessou, quando Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? Pedro é enfático e diz: tu és o Cristo. Ele foi o único que ousou andar sobre as águas quando Jesus lhe deu a ordem: venha, Pedro. Quando Jesus disse para ele: pode vir. Se você quer vir, sou eu mesmo, pode vir. E Pedro então foi o único dos que estavam no barco a pôr o pé fora do barco, nas águas, e ousaram obedecer a voz a que Jesus tinha dito: venha, Pedro. E Pedro foi, e começou a andar sobre as águas. Enquanto manteve o seu olhar em Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Só começou a afundar quando ele tirou o olhar de Cristo. Foi o único também que disse com muita ousadia, quando muitos discípulos começaram já a deixar a companhia de Jesus e ir embora, não suportando a palavra, porque o viver discipulado de Cristo vai realmente trazer na nossa vida um confrontamento das nossas escolhas, do nosso eu, do nosso ego. E muitos estavam indo embora. E Pedro, então, quando foi perguntado: vocês também vão? Vocês também querem ir? Vocês também querem fazer como esses que estão desistindo da caminhada de uma vida de aprendizagem, de uma vida de discipulado comigo, com Cristo?
E Pedro então disse: para quem iremos nós? Se só tu, Jesus, tem a palavra de vida eterna. João 6, 68. Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida e de vida eterna. Pedro então também demonstra uma atitude de um choro de arrependimento por causa do seu pecado. Ele chora amargamente em Mateus 26, 75. E nós vemos que mais à frente, em João 21, 15, ele então, que tinha negado Jesus por 3 vezes, agora responde para Jesus que o ama. Jesus, eu te amo. E ele responde isso por 3 vezes. Nesse andar desta caminhada com Jesus, Pedro então demonstrou muitas atitudes aqui. Tanto as atitudes ruins, sem pensar, impensadas, como as atitudes boas, positivas. Elas são tomadas então pela vida do mestre, que ensina, que vai moldando a vida desse homem, e é assim que Deus vai fazendo com a minha e com a tua vida, com o nosso íntimo, com o nosso ímpeto, com o nosso temperamento, com as nossas escolhas. E Deus vai nos ensinando, nos moldando, e como Deus é paciente, e ai de mim e de você, se Deus não agisse para conosco com paciência, e talvez não à toa que paciência é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, que começa com o amor. Ai de mim e de você, se Deus não agisse conosco com esse amor e com essa paciência, sendo longânimo para conosco, não desistindo de nós, não nos descartando. Nós vemos a ação de Jesus aqui, discipulando a Pedro, ensinando a Pedro e mostrando a ele e aos demais discípulos um viver em Cristo, as mudanças que eram necessárias e cada lição que ia ficando então impressa na vida desses homens. E falando de Pedro então, quando ali em Atos, capítulo 2, 40 dias, haviam se passado já 50 dias, que Cristo tinha já sido assunto aos céus. No dia de Pentecostes, houve ali um derramar do Espírito Santo de Deus. E cumpriu-se então a promessa de que eles seriam revestidos de poder. E esse revestimento de poder é o revestimento do Espírito Santo de Deus, que age e que agiu sobre a vida de Pedro, e que age na vida de todo homem e de toda mulher, que dá ouvido à voz do Senhor, que quer nos ensinar nesta jornada, nesse discipulado com Ele, a ter uma vida agradável a Deus e que produza frutos agradáveis a Ele. E por causa disso, nós vemos esse Pedro, homem pecador, homem que agiu de tantas maneiras que desagradaram ao Senhor, mas que teve ações também que juntamente com esse agir de Deus, essa transformação de Deus, esse discipulado, esse ensinamento que ele aprendeu com Cristo, ele foi moldado de tal maneira que a conversão dele, quando Jesus pergunta para ele se ele o ama, e ele responde que sim, e isso aconteceu por 3 vezes. E Jesus então fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. E nós vemos a partir de então,
Um Pedro que compreende a lição de Jesus. Ele compreende o ensinamento de Jesus. Não que ele tenha se tornado perfeito daí para frente, mas o entendimento de um coração pastoreável, um coração tomado pela vontade de Deus, acabou encontrando ali naquele coração uma compreensão tal, que nós vemos este homem, iniciando então seu ministério de pregação, com uma conversão de quase 3 mil almas. Atos capítulo 2, versículo 41, vai nos mostrar ali que esse homem que estava cheio do Espírito Santo, falou de tal maneira e com tal ousadia e com tal autoridade, que essa palavra entrou no coração de quase 3 mil almas que se renderam a Cristo Jesus. Homem comum, homem que se colocou nas mãos de Deus. Não precisou apresentar pré-requisitos de qualidades humanas excepcionais, ou de algum tipo de formação. Não, Jesus olha para pessoas que são pessoas comuns e que reconhece, como Pedro no comecinho já tinha reconhecido: eu sou um pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque tu és um homem santo. Mas a santidade de Jesus cobriu o pecado de Pedro, perdoou o pecado de Pedro, deu uma nova vida a Pedro. E mais à frente, nós vemos esse homem novamente pregando, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 4, onde quase 5 mil almas se renderam ali ao Senhor. Pensa numa multidão de quase 5 mil almas. Mas o poder não estava em Pedro. O poder não era de Pedro. A palavra não era de Pedro. Mas ele foi um instrumento. E é desta maneira que Deus quer usar a mim e a você hoje como instrumentos. Que ouve a voz do Senhor. Que é trabalhado em Deus nas nossas limitações. Porque todos nós temos as nossas limitações. Temos algumas ações boas, é verdade. Mas Deus é quem pega as situações não boas e as situações que têm até algum proveito, e é Ele que nos molda para a glória do nome dEle. É como o vaso que desce mesmo ali à casa do oleiro, e o oleiro toma esse barro nas suas mãos e molda segundo a sua vontade, e faz segundo o seu querer. E lembrando sempre que o vaso é de barro, para que a excelência da glória não seja de homem algum, mas de Deus. Tem uma frase de Cláudio Peixoto que diz que no processo de discipulado, quem não consegue compreender o segue-me, nunca obedecerá ao ide. No processo de discipulado, quem não consegue compreender o segue-me, nunca obedecerá o ide. Porque eu tenho que ouvir a voz de Jesus. E viver essa vida de discipulado vai requerer de nós fé. E eu vou obter fé de que maneira? É ouvindo a palavra. A palavra vai fazer com que eu vá obtendo fé. E essa fé, que vai moldando a minha vida, que vai moldando a sua vida, que vai moldando-nos, é a fé que nos condiciona a seguir a Jesus, ouvir a voz do Mestre. Então, quando aprendemos dele, ele então nos capacita pelo seu Espírito
Então nós ouvimos dele o id. Sim, porque cada um de nós temos um id. Talvez o teu id, como pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, não seja para ir para um campo missionário do outro lado do mundo, mas talvez seja para ir lá no campo missionário do teu local de trabalho, usando a tua profissão e a tua vida ali, para ser um testemunho de Cristo ali, no teu local de trabalho. Ou na escola, na faculdade, onde tantos conceitos mundanos e seculares são aplicados, e alguns deles tentando desmerecer e desqualificar a fé em Cristo Jesus. E ali então tem-se também esse embate, aonde o verdadeiro cristão, aquele que tem aprendido em Cristo Jesus, vai ouvir do seu mestre: não desista, porque eu sei, vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Mas esse mesmo Senhor diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele vai estar conosco todo o tempo. Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós, todo o tempo conosco. Jonas Madeira diz: discipulado é submeter-se a Cristo e não viver mais como se todas as coisas orbitassem ao seu redor. Discipulado é autoesquecimento. Olha que interessante nós pensarmos isso, contrastado com a palavra que nós vemos Jesus ensinando a Pedro. É morrer para si. Não importa mais a minha vontade, não sou eu que importa, mas importa a vontade do meu Senhor. É esquecer-se, é um autoesquecimento, importa que Ele cresça e que eu diminua. João 3,30, não é mais o meu querer. Eu não sou o centro das atenções. O mundo não gira em torno de mim. E eu fui chamado para servir, porque quando eu aprendo com Jesus, eu olho para o exemplo dele, que sendo Deus, veio e serviu, lavou os pés, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é nosso exemplo maior. Dietrich Bonhoeffer, ele tem uma frase que diz assim: salvação sem discipulado é graça barata. Salvação sem discipulado não é a graça de Cristo Jesus. Porque uma vez reconhecendo a salvação, eu me entrego a essa palavra e eu sei que eu tenho que ser disciplinado nela. Senão é qualquer outro evangelho, menos o evangelho da cruz, menos o evangelho de Cristo Jesus. E caminhando para o final, quero lembrar também uma frase do evangelista Billy Graham, que diz assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Não há como ser discipulado e querer guardar para si as suas vontades. Porque a minha vontade passa a ser a vontade do meu Senhor. É por isso que Lucas 9:23, Jesus vai dizer assim, a Nova Versão Internacional. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Uma vida de discipulado é uma vida onde eu aprendo que eu tenho que renunciar. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ao ouvirmos a voz do Senhor, Ele quer que nós aprendamos a segui-lo e a obedecê-lo. E isso vai exigir de mim e de você renúncia. Esse é o nascer de novo. É experimentar realmente essa disciplina em Cristo Jesus. Sim, porque a disciplina é exatamente aquilo que eu tenho que fazer, né? Ainda que eu não queira,
para que eu obtenha aquilo que eu preciso. Nós precisamos. Muitas pessoas talvez não tenham ideia disso. Nós precisamos. E esse é o único caminho. Nós precisamos de um Salvador. E o Salvador é Jesus. Essa vida é discipulado. Quando nós ouvimos a voz do Messias e obedecemos, vai nos fazer entender e talvez trazer para a nossa vida as palavras que Paulo dirige aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Quando ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Essa é a vida que Deus tem para nós. Estamos vivendo, talvez não como pescador, como Pedro, mas cada um de nós temos uma área em que nós atuamos, e Deus quer que nós sejamos esses instrumentos, aprendendo com Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar contigo agora, e que Deus possa fazer essa palavra ficar gravada em nosso coração. Que nós possamos entender, ouvir a voz do bom pastor que chama, e entender que não há vida em abundância fora de Cristo Jesus. Vida de verdade, só em Cristo Jesus. Paz de verdade, só a paz que vem dele, porque a paz do mundo é momentânea e passageira, mas a paz é eterna, é a paz que Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo que nós meditamos aqui na Tua Palavra. Obrigado por esse exemplo na vida de um homem comum como Pedro e os demais discípulos, e a maneira que Tu pôde usar esse homem comum, mas enchendo-o do Teu poder, do Teu Espírito Santo, e fazendo, Senhor Deus, coisas extraordinárias, mas o poder não era dele, mas era Teu na vida dele. E o Senhor quer usar, Senhor, a mim e a cada um que me ouve agora, de maneira extraordinária, para fazer nesse tempo de hoje, nesses dias, Senhor, as coisas extraordinárias para a glória do Teu santo nome. Encontra em nós, Senhor, em cada um de nós, corações pastoreáveis, vidas que estejam dispostas, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz, seguir o Senhor, ser preparado em Ti, Senhor, e obedecer o Teu ide. Por isso, usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Dá-nos o restante do domingo abençoado na Tua presença. Fala conosco, Senhor, ainda mais, no culto logo mais à noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu louvo a Deus pelo tempo em que aqui ficamos e quero te convidar. Logo mais à noite, às 19 horas, nós teremos aqui o culto presencial e também com transmissão online. Venha ser abençoado, venha ouvir a palavra de Deus. Que Deus dê um bom restante de dia de domingo a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.